Fala pessoal, bom dia, 7h40 e muito da manhã, né? A gente estava conversando um pouquinho aqui antes de começar a aula em si. 4 de outubro, última aula nossa antes da primeira prova no cálculo 2 aqui da Poli, tá? Vamos trabalhar então com os exercícios das listas conforme a demanda, né? Antes disso, talvez fosse bom a gente dar uma passadinha rápida para tirar todas as dúvidas sobre regra da cadeia, né? Então, vamos retomar isso rapidamente e aí a gente segue com os exercícios da lista conforme a necessidade e a demanda de vocês. Vamos lá. Todo mundo acompanhando a luzinha aí, né? Beleza. Então, só para a gente lembrar rapidamente, né? O que é a regra da cadeia ou regras da cadeia? Basicamente é uma só, né? Só que ela se desdobra em várias fórmulas, em vários contextos. Então, o que a gente tinha? Se você tem uma função, acho que não precisamos redemonstrar a fórmula, né? Mas tem uma função de R2 em R e uma curva de um intervalo da reta chegando em R2, de modo tal que faça sentido essa composta, né? Ou seja, eu vou querer que a imagem da curva, o traço dela, o desenho, esteja contido no domínio da função f. Se isso acontece, faz sentido você olhar para a função f bola gama, que é uma função da reta na reta. Tá? Aquele desenho que a gente sempre faz, né? Você tem um intervalo chegando no plano, e esse conjunto do plano sendo levado na reta real, né? Então, como é que é isso? Você tem a tua função gama, que pega esse intervalo I, dá uma curva dentro de um subconjunto do R2, aqui eu vou chamar de A, tá? Vamos supor que a curva gama também é diferenciável, não precisa ser injetora. Então, esse cara aqui é a imagem de gama. É aquela coisa, você tem um ponto T0 aqui, em algum lugar você vai ter o ponto gama de T0, e a tua função f leva esse aberto do R2, esse conjunto do R2, na reta real eu vou ter aqui o f bola gama, né? F de gama de T0, tá bom? Então o que eu estou olhando é essa função que sai do intervalo I e chega na reta real. O que a gente sabe? Qual que é o teorema, né? Se você tem que a f é diferenciável em x0, y0 e gama é derivável em t0, tá? Ou seja, uma curva que tem vetor tangente no ponto t0, tal que gama de t0 é o ponto x0, y0. Então, tudo isso me diz que f bola gama é derivável e que vale o seguinte, né? Derivável em t0 e a derivada dessa função no ponto t0 é como a regra da cadeia no cálculo 1, né? Derivada da composta é o produto das derivadas. Aqui vai ser o produto, mas o produto que faz sentido. A derivada de f é representada pelo vetor gradiente e a derivada de gama é o vetor gama', um produto de vetores. A gente vai fazer o produto escalar, né? Para dar um número, porque a resposta disso aqui tinha que ser um número. Esse é um bom jeito de lembrar as coisas, né? Gama' de t0, tá bom? Então essa aqui é a fórmula, o produto escalar do gradiente da f no ponto gama de t0, que é o ponto x0, y0. Então, nabla f no ponto vezes gama', o vetor tangente à curva naquele ponto. Tudo bem? Com isso, a gente viu o que era a derivada direcional, né? Se você tem que gama é
um segmento de reta, imagem de gama, né? Então você escreve ela como sendo x0, y0 mais t vezes v, onde v é um vetor que dá a direção, né? Vamos pensar que o v é unitário. Se você aplica a fórmula acima para essa curva gama específica, o que vai acontecer? Né? Quem que é f bola gama linha no ponto t igual a zero? Isso é o gradiente da f. Quando eu faço t igual a zero, eu vou ter o ponto x0, y0. E quando eu derivo, em relação a t, eu vou ter o vetor gama linha, o vetor constante v, né? Então a derivada composta com uma reta é o produto escalar do vetor diretor da reta com o gradiente da f. Ou seja, isso é o que a gente chamou de derivada direcional da f na direção do vetor v no ponto x0, y0, tá? É importante que essa fórmula só vale se a f for diferenciável, tá? Se a f não for diferenciável, isso aqui é mentira. Originalmente, isso aqui é um limite. Definição de derivada, né? Você vai pegar f e andar na direção da tua reta menos f de gama de zero, que é o x0, y0 dividido por t, tá bom? Se você abrir isso aqui, você vai ter exatamente a definição que a gente escreveu na aula passada. Uma outra coisa que a gente viu é quando você tem a f composta com duas funções a duas variáveis, né? Então, se você tem sei lá, g1 e g2, duas funções de um certo conjunto B, chegando em R, tá? Duas funções separadas, né? Então, eu posso pensar que para cada ponto UV do conjunto B, eu vou ter o valor G1 de UV e o valor G2 de UV, tá? Então, vou chamar de X, o valor de G1 no ponto UV, e vamos chamar de Y, o valor de G2 no ponto UV, tá bom? Ok? E aí, com isso, eu vou armazenar, então, o valor de cada uma das funções em um dos eixos x e y, e eu vou pegar uma f de um certo conjunto A do R2 em R. Aqui o B também continua no R2, tá? O IV, né? Duas variáveis. E eu vou querer que G1 de UV, G2 de UV seja um elemento do conjunto A em todos os pontos do domínio, tá bom? Para quê? Para fazer sentido a composta, né? Qual composta? Eu posso olhar para, vamos chamar de F1 de UV, a função f, onde a primeira coordenada é o x, que é G1 de UV, G2 de UV, e eu posso querer calcular as derivadas parciais dessa função f maiúsculo em relação ao IV, né? Então, o desenho de novo, eu tenho o plano onde está o conjunto B, tenho o plano onde está o conjunto A e tenho a reta real, né? Então, o que acontece? Aqui eu tenho meu conjunto B, tem um ponto UV qualquer aqui. Aí eu tenho o ponto UV, eu vou ter x igual a G1 de UV, isso aqui eu estou guardando aqui no eixo x, né? Que é bom colocar as letras. Tá bom? E tem a coordenada y, que é o G2 de UV. Eu pego esse ponto, então aqui eu tenho as minhas funções de um plano. Esse plano eu tenho
come variáveis u e v, devolve no eixo x g1, come as mesmas variáveis u e v e devolve g2 no eixo y. Daqui para cá eu tenho a minha função f, que vai calcular exatamente f de xy, que é o f de g1 de uv, g2 de uv. Então eu consigo fazer as derivadas, né? Então eu consigo escrever, por exemplo, quem que é del f del u num ponto o 0 v0. Vamos supor que você tem o 0 v0 fixado. Aí eu vou ter o ponto x0 y0, tá bom? Esse cara aqui, x0 y0, e vou ter f calculado nesse ponto. Como é que se deriva isso? Derivada parcial em relação a u é o seguinte: eu vou olhar o v como uma constante, tá bom? Então eu vou olhar ao longo dessa reta. Ao longo dessa reta, quando eu calculo a função g não precisa ser uma coisa linear, tá? O v está fixo, então perceba que o y depende de u e o x depende de u. E o v é fixo, então o x e o y, quando eu olho em cima da curva laranja, do segmento de reta laranja, x e y são funções de u. Então isso aqui vai me produzir uma certa curva aqui, né? E aí quando eu for calcular a derivada da f maiúsculo em relação a u, o que eu estou calculando é a derivada ao longo dessa curva no plano xy. Então eu posso pensar que isso aqui é γ1 de u, que é nada mais nada menos do que, na primeira coordenada eu coloco o fixo, desculpa, v fixo e u variando, e aqui mesma coisa. E aí eu sei derivar a f em cima de uma curva, a f bola curva laranja, pela regra da cadeia, moleza. Isso aqui vai ser o produto escalar, né? O gradiente da f no ponto γ1 de u0, ou seja, no ponto g1 de u0 v0, g2 de u0 v0, ou seja, no ponto x0 y0, produto escalar com γ'. Quem que é a derivada de γ em relação a u? Bom, as coordenadas em princípio dependeriam de u e v, mas o v está fixo, então derivar isso aqui em relação a u, derivar isso aqui em relação a u. Então é o del g1 del u no ponto u0 v0, del g2 del u no ponto u0 v0. Tá claro isso? Tá claro até aqui? Dá um toque no chat, eu abro o microfone para ver se está tudo bem. Estou dando uma passada bem rápida nas coisas que vimos na sessão anterior, né? E aí se você abre isso, fica claro, né? Quem que é o gradiente da f? A f depende das variáveis x e y, então é del f del x, del f del y, e esses caras eu vou multiplicar aqui, então vai ficar del f del x, del g1 del u, então del f del x no ponto x0 y0 vezes del g1, mas g1 a gente combinou de chamar de x e fica bom de lembrar com uma cara de regra da cadeia na notação do Leibniz, né? Então isso aqui é del x del u, porque o x é o g1 no ponto u0 v0, mais primeira desse com a primeira desse, mais a segunda do grade com esse segundo cara aqui, então vai dar del f del y no ponto x0 y0, onde x0 y0 é o g1 de u0 v0, vírgula g2 de u0 v0, tá? Vezes a del g2 del u, só que o g2 é o y, né? Então para lembrar fácil, del y del u no ponto u0 v0, tá bom? Vou virar a folha aqui. Naquela notação sintética nossa, se precisar a gente volta lá na página anterior, né? O que você fez resumidamente? Vamos dar uma olhada. Você tem derivada de f em relação a x, vezes a derivada do x em u, mais a derivada do f em relação a y, vezes a derivada do y em relação a u. Então a gente pode escrever isso numa notação bem sintética,
fão índice u é del f del x vezes del x del u mais del f del y vezes del y del u, né? Sempre cada uma das componentes derivadas em relação a u. E analogamente, a gente tem o del f del v. O que você acha que vai acontecer, né? Derivar em relação a v é olhar para... Deixa eu pegar uma cor aqui, rosinha. Derivar em relação a v é deixar o u fixo aqui no começo da história, né? Então você vai ter um segmento vertical passando pelo ponto U0, V0. E você vai fazer o quê? Quando eu calcular G1 e G2 aqui, eu vou ter o U fixo e o V variando, vai me dar uma outra curva. Tá bom? Eu vou ter então essa gama 2 aqui de V, que é quem? A mesma que está acima, só que é U fixo igual ao zero e o V variando. E aí quando eu for derivar f em cima dessa curva rosa, vai ser o gradiente da f vezes o vetor tangente a essa curva. Quem é o vetor tangente a essa curva? U fixo e V variando em G1 e G2. Então a derivada parcial em relação a V. Então eu vou exatamente repetir essa fórmula, só que aqui vai ser del G1 em V e del G2 em V. Tá claro? Tudo bem até aqui? E então, escrevendo isso de maneira sintética, o que a gente vai ter é o gradiente da f produto escalar com a derivada em v das funções g1 e g2, né? O gradiente da f del x, del f del y, produto escalar com as derivadas das funções que estão dentro dele em relação a v. Tá bom? Então essas são as fórmulas quando você tem compostas entre funções de várias variáveis. Deixa eu dar uma olhada no exercício 1.9, né? Carolina pediu para a gente ver o 1.9 da lista 4. Vamos fazer isso agora. Deixa eu recortar o enunciado aqui para vocês. A segunda parte da atividade 3. Vamos fazer. Preciso pegar o enunciado dela em algum lugar. E aí a gente faz, né? Deixa eu pegar aqui esse cara, que o mouse não me ajudou. De novo. Agora foi. Então tá aqui, né? Uma função de classe C2. Essa informação é útil, certamente, né? O que quer dizer que uma função de classe C2? Que essas derivadas de segunda ordem são contínuas, né? E, portanto, as derivadas mistas vão ser iguais, tá bom? Então vamos lá. O cara te dá essa função aqui, marca aqui, né? Tem essa g desse jeito, que é uma composta, exatamente na situação que a gente acabou de fazer, tá vendo? Essa expressão aqui me diz exatamente o que precisa ser feito, né? Eu tenho a g, vou copiar ela aqui, né? Ela é u vezes f de u ao quadrado menos v, u mais 2v. Tá vendo? O enunciado ainda deu um boi, né? Para te ajudar. Falou, ó, f depende de x e y. E aí dentro da f eu tenho duas variáveis, duas funções que dependem de u e v, né? Então, na notação anterior, esse cara aqui é o meu G1 de uv e o meu G2 de uv. Ou, se você quiser escrever, você pode já escrever direto, que o x, que é a G1, é o quadrado menos v, o y de uv é a função G2, né? É u mais 2v, tá bom? Tamo junto até aqui, né? E aí ele pede o quê? Dá uma informação lá que o plano tangente, não sei o quê. Tá, então vamos ver o que é essa informação. Essa coisa cor-de-rosa que eu estou sublinhando aqui está dizendo que essa aqui é uma equação para o plano tangente, né? Então, a equação rosa, vamos marcar ela com um asterisco aqui para não ficar reescrevendo tudo, né?
Então, a equação asterisco, o que ela significa para gente? Ela significa, quando você tem uma equação do plano tangente desse jeito, o que a gente sabe? Eu vou passar tudo pro lado de cá, tá? Só porque eu sou chato. Gosto de deixar a equação de plano com igual a zero do outro lado. Quando você tem uma equação desse jeito, e ela é dita para você que é a equação de do plano tangente a uma função num ponto, tem muita informação aqui, tá? Por exemplo, o fato de você ter esse menos 1 aqui, na frente do z, isso já garante para mim que a derivada parcial da f em x, no ponto em questão, que é o ponto 1, 4, vale 3, né? Lembra a equação do plano tangente, del f del x no ponto vezes x menos x0, mais del f del y no ponto vezes y menos y0. Então, o que está multiplicando o x é a derivada parcial, desde que o coeficiente aqui seja menos 1. Se aqui tiver 46, o que eu tenho que fazer? Divido a equação inteira por menos 46, para garantir que o coeficiente do z é menos 1. E aí, quando o coeficiente do z aqui é menos 1, eu tenho todas as informações necessárias. A derivada parcial em x é o coeficiente do x, a derivada parcial em y é o coeficiente do y no plano, né? São as coordenadas do vetor normal ao plano, del f del x, del f del y menos 1, tá? E tem mais uma informação que todo mundo esquece, é o seguinte: se esse plano é o plano tangente, o que acontece? Quando você está com o gráfico da tua função, no ponto de tangência, o plano empata, né? Então, quando eu substituo x e y iguais ao ponto no domínio, o z do plano é o valor da função, né? Então, isso aqui já me dá de graça o valor da função também. F de 1, 4, isola o z, né? Ele vai ser 3 vezes 1, mais 5 vezes 4, x igual a 1, y igual a 4, menos 26, né? Vou fazer uma conta aqui agora. Isso dá menos 3, se eu não errei conta, me avisa, né? 3 mais 20, 23, menos 26 dá menos 3. Então, tem o valor da f também. Eu já sei as derivadas parciais de primeira ordem. E de brinde, o enunciado contou para mim as derivadas de segunda ordem da f. Aqui estão as duas mistas, né? Porque ela é de classe C2, então a outra também está. A derivada segunda em x e a derivada segunda em y. E o que ele pede é para calcular a derivada mista, né? Tá bom? Então, eu quero calcular, eu posso escrever assim, ó, g de uv no ponto menos 2, 3. Ou, como a f é de classe C2 e g é um produto da f com a variável u, é um produto de duas funções de classe C2, eu posso calcular qualquer uma das duas que eu sei que vai dar a mesma coisa. Ah, mas qual que é a diferença? A diferença é que numa você vai fazer mais conta e na outra um pouco menos, né? Então, por exemplo, a primeira você vai derivar primeiro em relação a u, e derivar primeiro em relação a u você vai ter uma regra do produto aqui, né? Derivada do u vezes a segunda mais copia o u e deriva a segunda. E na hora de derivar essa f é que vai entrar a regra da cadeia, tipo essa fórmula que eu estou usando aqui, né? Então vamos escrever isso de uma maneira sucinta, né? Quem que é del g? Eu vou calcular essa aqui, tá bom? A segunda. Então, quem que é del g v? Num ponto qualquer primeiro, tá? Num ponto UV. Pela regra da cadeia, a g é uma composta, então eu vou derivar toda essa expressão u vezes f daquela coisa em relação a v, né? Então, eu vou derivar u vezes f, regra do produto. U é uma constante, eu não preciso da regra do produto. Então, vai ficar u vezes del v dessa função ali, né? F de u2 menos v, u mais 2v. Tá bom? E aí, como é que eu derivo isso em relação a v? Aí é uma regra da cadeia, né? Lembra, esse cara aqui é meu x, esse cara aqui é meu y, né? Tá lá no começo aqui. Então vamos lá. Derivar isso em relação a v vai ser o quê? F
derivo f em relação a x e aplico no ponto o 2 menos v no ponto xy, né? Estou escrevendo por extenso, vezes a derivada do x em relação a v, que é menos 1, né? Tá bom? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Acho que por enquanto não, né? Tá tranquilo? Deixa eu tentar abrir a janelinha do chat aqui, se eu sei fazer isso. Claro que eu sei, né? Tá, nada de novidade por enquanto, então vamos seguir. Então vai ficar u vezes isso, vamos colocar um parênteses aqui, mais a derivada da f em relação à sua segunda variável, no ponto o quadrado menos v, 1 mais 2v, vezes a derivada do y em relação a v, que é 2. Tá bom? Então, essa é a derivada da g em relação à variável v. O que eu preciso fazer agora? Pegar esse cara e derivar em relação a u. Aí vai ter uma regra do produto. Tá bom? Então, vamos lá. G, que vai ficar grande o negócio, hein? No ponto o v. Se vocês deixarem, eu vou abreviar e escrever x e y aqui para economizar, tá bom? Então, derivar isso aqui agora em relação a u, aí eu vou ter uma regra do produto. Derivar esse primeiro fator vezes o segundo, mais copia deriva. Tá, tchau. Derivando em relação a u, isso vai ficar a gente copia, né? fx. Não vou pôr ponto, prometi que eu não ia pôr. Del f del x, xy. Tem um sinal de menos aqui, né? Menos 1. Mais 2 del f del y no ponto xy, mais, aí copia, vou fazer na linha de baixo. Copia a primeira e vou derivar a segunda em relação à variável u agora, tá? Então eu vou ter que derivar essa parcela aqui, cada uma das parcelas, de novo com a regra da cadeia. Eu vou pegar a função del f del x e aplicar a regra da cadeia. O que vai me dar isso? Eu vou pegar essa del f del x, vou derivar em relação a x, aplicar no ponto. Aqui, por sorte, é uma constante, né? Tem um sinal de menos. Se aqui dependesse de u também, eu ia ter uma nova regra do produto aqui, tá? Mas ia ficar meio feio. Então, vou derivar esse sinal de menos, vai me ajudar pra caramba aqui. Então, vai ser derivei esse cara em relação a x, vezes a derivada do de dentro, do x de dentro em relação a u, que é 2u, mais a derivada desse cara, tem um sinal de menos lá na frente, menos a derivada desse cara em relação a y no ponto, vezes a derivada do segundo em relação a u. Estou derivando tudo em relação a u agora. Tá bom, mais duas vezes esse 2 aqui que é constante, né? Vou derivar esse cara em relação a x, então vai ficar derivada de f yx no ponto xy vezes a derivada do de dentro em relação a u, que é 2u, mais a derivada desse cara em relação a y no ponto em questão, vezes a derivada do de dentro em relação a u, que é 1. Tá bem? E eu vou substituir u igual a menos 2 e v igual a 3 nessa forma. Menos 2, 3. Aí vai ficar... Tem que fazer toda a conta agora, tá? Dá só um minutinho, deixa eu ver o que está acontecendo. Olha, tá. Minha cachorrinha acho que queria assistir aula com a gente, né? Cadê? Ah, foi embora. Tá bom. Se quiser voltar, pode voltar. Não vou dar falta, tá? Falando em falta, não esquece de assinar a lista de presença, né? Então vamos lá. Aí eu vou ter que substituir tudo isso aqui. Agora é a hora da conta, né? Então vamos observar aqui em laranja para economizar quanto vale x de menos 2, 3, né? É isso que a gente quer. Então substitui
U igual a menos 2 e V igual a 3 vai dar 4 menos 3, isso aqui dá 1. E o Y de menos 2, 3, vai dar quanto? Põe U igual a menos 2 aqui, vai dar menos 2 mais 6, 4, tá? Não à toa é o ponto onde foi dada a informação sobre a F. Exatamente, eu vou precisar dos valores da F no ponto 1, 4. Então, trocando tudo isso em miúdos, a gente vai ficar com menos del F del X no ponto 1, 4, a gente calculou 3, mais 2 vezes o del F del Y num ponto, que é 5, a gente tirou ali da equação do plano tangente, mais U, que vale menos 2, vezes esse carroção aí, né? Quanto que dá esse carroção? Vou ter menos a segunda derivada em x, que vale 1, vai ficar menos 1 vezes 2u, u é menos 2, então vai dar menos 4, menos del F del X foi dada. Aqui, essa coisa, né? É importante observar. Isso aqui também é del 2F del Y del X. Por quê? Porque é função de classe C2, tá bom? Então, se é função de classe C2, as derivadas mistas de ordem 2 são iguais, então aqui vale 1 e aqui vale 1 também, né? Vai ficar menos 1 vezes 1, mais 2 vezes, aí tem todo esse cara aqui, né? 1 vezes menos 4, mais quanto que é del F del Y? Segunda menos 1. Menos 1. Tá bom? Então aí é uma conta agora que precisa fazer, que é onde a gente erra, né? Menos 3 mais 10, menos 2 que multiplica 4, 4 menos 1, 3, 3 com menos 10 dá menos 7, então mais 14. Tá? Vocês me desculpam se eu errei a conta aqui no final, mas isso aqui é 21. Vou até conferir ali no gabarito, ver se está tudo certo. Era 1.9, 21, acertei. Acertamos juntos, vai. Então, beleza, bateu. É isso. Tá claro então, Carolina, como é que faz as contas? É um exercício de paciência mesmo, né? Se você tenta fazer essas contas meio rápido, vai errar, né? Aplica a regra da cadeia devagarzinho em cada passo. Depois que você pegar a manha, aí você faz direto. Tá bom? Alguma... Tudo bem, professor, obrigada. Imagina, tá? É um baita de um exercício treinar a regra da cadeia com essas coisas de segunda derivada, né? Tem vários exercícios nessa pegada na parte 1 da lista, tá bom? Aqueles 1.8, 1.10 são coisas que são meter a mão na massa mesmo, fazer conta para pegar o jeito, tá? Então, o Ricardo tinha pedido a segunda parte da atividade 3. Eu vou tentar achar esse cara aqui, né? Deve ter o PDF disso em algum lugar. Tem que ter, né? Eu fiz aqui. Tá só um segundinho. Se eu não apaguei ele, né? Atividade 03. Olha, tem. A segunda parte, né? Deixa eu ver o que era a segunda parte disso. Tinha a segunda parte? Acho que tinha, né? Ah, tá bom. Eu vou tentar copiar na mão aqui, acho que dá mais jogo, tá? E a gente já faz tudo, porque vai precisar da parte 1 também para resolver a 2, né? E é mais uma chance de dar uma repassada em como fazer contas com essas coisas. Vamos lá, então, atividade 3, né?
você tinha f de xy, uma função chavinha, que era 3y à quarta, mais x à quarta menos x quadrado y. Tá, aqui eu estou pegando um dos exemplos, né? Tinha os números aqui. Esses números, os coeficientes aqui eram variáveis, né? X quadrado mais y quadrado. Essa fórmula valia fora da origem. E na origem a gente declarou isso como sendo zero. Tá? Podia ter posto qualquer valor aqui. Zero é um valor especial. Provavelmente é o que vai deixar a função contínua, né? É o que está aparecendo. Bom, é o que é. Acabei de fazer a conta aqui. Então vamos lá. Primeira parte, ele pede a soma das coordenadas do gradiente, ou seja, calcule o gradiente da f na origem, né? Então, para isso, o que eu preciso? Eu preciso descobrir quem é ΔF e ΔX na origem. Preciso descobrir quem é ΔF e ΔY na origem, né? Então, vamos lá. Quem que é ΔF e ΔX? Por definição, isso é o limite. Não posso derivar esse cara aqui de cima e calcular limite, porque eu não sei se a função é de classe C1, né? Eu não sei se o valor do ΔF e ΔX no 0, 0 é o limite do ΔF e ΔX dessa expressão que está aqui em cima, né? Então, se eu soubesse isso, eu já ia ter uma resposta grátis para o segundo item. Então, vamos lá. O que é isso aqui? Isso é o f de h, vírgula 0, né? 0 mais h, vírgula 0, menos f de 0, 0 sobre h. Tá? Se você olhar no gabarito, eu escrevi que a gente olha para a função g de x, vírgula 0. Né? É a mesma coisa. Vou escrever direito. Vai. G de x como sendo f de x, vírgula 0. A derivada dessa função do cálculo 1 no ponto 0, ou seja, g' de 0, é exatamente isso, né? Calcula a definição, pela definição, g' de 0. O limite quando x vai para 0, de g de x menos g de 0 sobre x menos 0. Exatamente o que está aqui, tá bom? Então, eu só escrevi desse jeito no gabarito para economizar dedo. Mas é a mesma coisa. Então vamos lá, quanto que vale isso aqui, né? Isso aqui é o limite, quando h vai para 0, de quem? Troca y por 0, né? E o x por h, então vai ficar h quarta menos 2h ao cubo sobre h. Só isso, né? Tem um h ao quadrado da fórmula aqui, e quando eu dividir por h vai ficar h ao cubo, isso dá menos 2, né? Puxa um h ao cubo em evidência, cancela, ou, se quiser, né? Aplica L'Hopital, você faz como você quiser, ou pega g de x, mesma coisa, tá? Você vê como você gosta de fazer. Faz y igual a 0 nessa fórmula, vai dar o quê? X à quarta menos 2x ao cubo sobre x quadrado. Dá para dividir tudo x quadrado, isso vai dar x ao quadrado menos 2x. Tá? E aí a derivada parcial em x no ponto 0, 0 é g' de 0. Né? É a definição de derivada parcial praticamente. E aí derivar isso aqui é bico, né? Vai dar 2x menos 2 no ponto x igual a 0, isso vale menos 2. Tá bom? E de maneira análoga, você vai ter que o ΔF e ΔY no ponto 0, 0. Se você quiser fazer pela definição, faz, ou daquele jeito, como eu fiz no gabarito, né? 0k menos f de 0, 0 sobre k. Quanto vai dar isso? Limite quando k vai para 0, substitui x igual a 0 na fórmula e deixa o y igual a k, né? Então vai ficar 3k à quarta só, né? Todas as outras parcelas têm x que vale 0, no 0 a função vale 0. Tudo isso dividido por k ao quadrado, que com o k que tem na definição de derivada aparece um k ao cubo aqui embaixo. Então é 3k, o limite disso é 0. De novo, se você quiser chamar h de y, sendo f de 0 y,
que é igual a 3y², né? E aí você sabe então que o del f del y no ponto 0, 0 é a derivada da função h no 0, isso vale 0. A derivada é 6y quando y é igual a 0, isso é 0. Tá bom? Então o gradiente no ponto é menos 2, 0, e portanto a soma das coordenadas é menos 2. A segunda é uma lista de afirmações, né? Então, parte 2. Né? Primeira afirmação. F é contínua em 0, 0 e não diferenciável. Tá? Então, será que isso é verdade ou mentira? Não sei. Quer dizer, eu sei, mas vamos ver. Quer dizer, o que é a função? O que quer dizer que a função é uma função contínua? Você precisa simplesmente calcular o limite do valor da função no ponto e ver se ele vale o que está declarado, né? Quanto que é esse limite? Você vai escrever o limite quando x, y tende para 0, 0. Aí você vai pegar essa expressão. Eu vou separar a fração em uma soma, né? Compartilhando esse denominador. E aí, quando você faz isso, você vai ter 3y² vezes y² sobre x2 mais y2. Tá? Esse aqui é limitado, esse aqui vai para 0. Mais x² sobre x2 mais y2, que é limitado, vezes y, que vai para 0, menos x² sobre x2 mais y2, vezes y, que também é um limitado, vezes 1, que vai para 0. Desculpa a bagunça aqui, menos 2x, x² sobre x2 mais y2. Tá? Claro que esse limite aqui é 0, porque limitado vai para 0, limitado vai para 0, limitado vai para 0, limitado vai para 0. Então, pelo teorema do confronto, isso aqui é isso. O limite é 0, que é exatamente o valor declarado da função. Então, o limite da função é o valor no seu ponto. Portanto, a função é uma função contínua. Tá bom? Então, essa parte aqui é verdadeira. Agora vamos ver a segunda parte. Para ver se ela é diferenciável, o que você precisa fazer? Calcular o limite da função, o limite da definição de diferenciabilidade, que é aquele limitão lá, né? Então é o limite quando h vai para 0, do f de hk, né? Estou no 0, 0, 0 mais h, 0 mais k, então vai dar 3 k² mais h² menos h² k menos 2h³ sobre h2 mais k2 menos f de 0, 0, que é 0, menos del f del x vezes h, então mais 2h, menos del f del y vezes k, que é 0. E tudo isso você vai dividir pelo quê? Por raiz de h2 mais k2. Mas sabe o que vai acontecer? Você vai tirar o mínimo disso tudo, né? Então isso aqui vai ser o limite quando hk tende para 0, 0. Tem que fazer a conta aqui, né? Então não tem muito jeito, vai ficar 3k² mais h4 menos h2k menos 2h3. Aí aqui eu vou tirar o mínimo, vai ficar mais 2h3, cancelou com esse cara aqui, bom. Esse menos 2h3 mais 2h3, tchau. E depois você tem mais 2hk², que não junta com ninguém. E eu vou ter então tudo isso dividido por... Ah, aqui eu
Não é K ao quadrado não, é K quarta, né? Copiei errado ali do enunciado, tá? Que é 4. E aí, o que a gente vai ter no denominador? O produto H2 mais K2 vezes a raiz, né? Tá certo? E o que vai acontecer? Se você pegar cada uma das parcelas, por exemplo, essa primeira parcela dividido por isso vai tender para zero. Por quê? Eu deixo um K ao quadrado com esse, vai ficar limitado. Desses 4Ks, eu uso 2 para limitar isso aqui, 1 para limitar com essa raiz, então vai ficar, por exemplo, a primeira parcela você escreve K2 sobre H2 mais K2, a K raiz de H2 mais K2, e ainda sobra um K aqui, né, voando, e um 3 também. Então, esse cara é limitado, esse cara é limitado, esse vai para zero. Então, a primeira parcela, se eu separasse isso aqui numa soma de frações, a primeira parcela vai para zero. Tá bom? De maneira totalmente análoga, a segunda também vai para zero. Troco o H por K no numerador, e tiro 3. E o que acontece é nas outras duas. Nas outras duas você vai ter problemas, né? Por quê? Porque você vai ter, se você emprestar o H2 para esse cara fica limitado, o K com esse cara fica limitado, você tem um produto de duas coisas limitadas. A gente já fez um exercício desse tipo, né? Se você olha isso em cima da curva gama de t igual a tt, o limite não vai existir, né? Tá bom? Então olha para gama de t igual a tt. Em cima dessa curva, passar pela origem é a mesma coisa que fazer o limite quando t vai para zero. Aqui vai ficar 3t à quarta mais t à quarta menos t ao cubo mais 2t ao cubo. Tudo isso dividido por 2t ao quadrado, tá pequenininho, né? Aqui vai sair um raiz de 2 módulo de t, né? E quando você simplificar isso, aqui vai ficar 4t à quarta mais t ao cubo, né? Dá para pôr t ao quadrado em evidência, cancelar, então se eu dividir por t2 vai ficar t ao quadrado mais 2t dividido por raiz de 2 módulo de t. É fácil ver que esse limite não existe, né? A primeira parcela aqui, se você separar, tende para zero, mas a segunda tem um t sobre módulo de t que pela direita e pela esquerda não dá, são valores diferentes. Então, esse cara aqui não existe. E se esse limite não existe, ao longo de uma das direções do limite não existe, e para ser diferenciável eu precisava que ele fosse zero sempre. Então, com isso, a gente tem que ela não é diferenciável, tá? Então, a função é contínua, mas não é diferenciável. Essa afirmação é uma afirmação correta. A segunda afirmação eu vou colocar aqui e a gente vai argumentar rapidamente, tá? A segunda afirmação diz o quê? Aí é coisa que você não precisa fazer conta, já é mais a teoria, né? Bom, como é que eu denotei aqui? 1, 2. F é contínua e diferenciável em 0, 0. O que você acha dessa? Bom, contínua a gente mostrou que é. Certo? Peraí. Vamos ser claros aqui. Não ser diferenciável é verdadeira, né? Agora aqui, se a gente mostrou que ela não é diferenciável, é claro que isso aqui é falso. Tá bom? Que mais? A terceira. F não é contínua. Em 0, 0. Acabamos de mostrar que é, né?
Então é falso. A quarta. Deixa eu dar um scrollzinho aqui que está fora da minha página. Quarta afirmação, del f, del x e del f, del y são funções contínuas. Essa aqui se usa teoria, né? Não é para fazer conta. Tá, essas aqui não tem o que fazer porque o item 1 já mostrou que ela é contínua e não é diferenciável. Então, com as continhas do item 1 eu já mato a veracidade das afirmações 2 e 3. A 4, ela é mentira também, né? Por quê? Porque a gente provou na classe que é falso. Pois, o que a gente sabe? Se as derivadas parciais são contínuas, o que a gente conclui? Então, f é diferenciável. Né? Vamos escrever se são contínuas em qualquer ponto, em particular no 0, 0, então ela é diferenciável nesse ponto. Pergunta, a função é diferenciável nesse ponto? Não. Então, se isso aqui é falso, isso aqui não pode ser verdade. Beleza? É contrapositiva, né? Se ela não é diferenciável, suas derivadas parciais não podem ser contínuas. Por quê? Porque se as derivadas parciais fossem contínuas, ela seria diferenciável. Tá bom? Isso. Então, fizemos tudo aí, Ricardo, né? Vi a tua mensagem só agora. É que a gente precisava dos valores obtidos no item 1 para decidir a veracidade dessas questões. Tá bom? Então, beleza. Essa é uma coisa que é importante, né? Você tem que ter todas essas conexões na cabeça, quer dizer, se é diferenciável, então é contínua. Se é contínua, não necessariamente é diferenciável. Se ela é de classe C1, então ela é diferenciável. Se ela é diferenciável, não necessariamente ela é de classe C1. Todas essas relações de implicação entre os conceitos que a gente viu são importantes para você ter na cabeça para não ter que ficar fazendo conta em todas as questões toda hora, né? Que é isso, quando a prova estava muito longa, tinha muita conta. Se tinha muita conta é porque faltou você saber a teoria que evita fazer essas contas, né? Tá bom? Tem mais algum exercício que vocês queiram perguntar? Tem 4 listas aí pra gente se divertir, né? Tem mais algum concretamente que seja de interesse? Não? A gente encerra a aula aqui então? É isso? Professor, Oi! não é bem um exercício, é que o senhor usou um raciocínio em um outro exercício da lista 2, eu acho, e eu fiquei com uma dúvida se eu podia usar isso para qualquer coisa. Porque teve um exercício que ele pedia o limite de xy tendendo a zero, de x quadrado mais y quadrado, ln de x quadrado mais y quadrado. Aí, como repetia a estrutura, o senhor trocou por t. E colocou o limite de t tendendo a zero. Ah, tá bom. Legal, a gente pode repassar isso. Isso funciona bem quase sempre. Tá? Então, a pergunta que eu tinha era, eu posso fazer isso quando a estrutura repetir, mesmo quando o limite não for para zero? Aí, no caso, se fosse, por exemplo, xy tendendo a 1, 1, eu faria limite de t tendendo a 2? Ah, vamos lá. É que aí não teria muita graça, né? Mas porque não tem uma indeterminação, né? Então, deixa eu só escrever isso aqui. Matamos esse exercício, tá? Tem uma pergunta do Nasser aqui, eu já volto lá, Nasser. Só um minutinho. Só para não perder o buffer aqui. Você tem uma situação dessas, né? x2 mais y2 vezes ln de x2 mais y2. O que eu fiz aqui? Eu usei aquela propriedade do limite da composta, tá? Eu posso pensar
olhar para isso aqui pensando na função do cálculo 1, que é essa aqui, ó. E posso pensar numa função z de xy, que é x2 mais y2. Tá? E aí, então, o que a gente tem? Essa função aqui é f de z de xy, né? Uma composta, beleza? E aí, o que acontece? A f é uma função contínua, certo? T vezes ln de t, um produto de funções contínuas, ela é contínua em todo o seu domínio, que é exatamente t maior que zero, né? Beleza? Então, o que vai acontecer? Isso implica o fato dela ser contínua, que me diz que o limite do xy tende para 0, 0 de f de z de xy é igual, passo o limite para dentro, entendeu? Só que a f não tá definida ali, né? Então, o que vai acontecer? Quando x e y vão para zero, como a função f é uma função contínua, quanto que seria esse valor aqui, né? Se eu quiser, quanto que teria que ser f de zero, né? Não está definida, né? O domínio aqui é t maior que zero. Mas eu posso estender ela para zero, decretando que o valor da f de zero é o valor do limite. E esse limite aqui você faz a conta com o L'Hopital, com o que você quiser, esse limite é zero. Tá? Então, como que está dentro tende para zero, é só substituir. Então eu estendo a função f, não está definida no t igual a zero, mas ela tem limite naquele ponto. Então eu estendo a função. Se eu declarar que f de zero é zero, eu vou ter uma função definida no t maior ou igual que zero, que é contínua, né? Então aí eu aplico aquele limite, aquele teorema que deixa quando uma função contínua, você passa o limite para dentro. Tá bom? Esse aqui é o truque. Então, por exemplo, se você estivesse calculando no ponto 1, 1, você vai fazer o quê? O x e o y tendendo para 1, 1. Quanto que vale z de 1, 1? Vale 2. Então vai dar 2 vezes ln de 2. E assim vai. Entendi. Tá bom? Entendi. Mas tem essa coisa de enxergar isso aqui como uma composta de uma função do cálculo 1 com uma função contínua a duas variáveis, né? Ou uma que eu sei calcular o limite, pelo menos. Tá bom? Então, toda vez, em resumo, tá? Toda vez que tiver uma coisa que tem x2 mais y2 e você trocar isso por t, e certamente o x2 mais y2 vai ser interessante quando ambos vão para zero, né? Então você troca o x2 mais y2 por t e faz o limite com t indo para zero, é sucesso. Tá bom? Beleza, obrigado. Tá jóia. Pode usar o L'Hopital, Ricardo, para calcular esse limite aqui. Na verdade é isso, né? Coisa que a gente fez no semestre passado. Esse cara você escreve como sendo ln de t dividido por 1 sobre t. E aí aplica um L'Hopital aqui, né? Vai ficar 1 sobre t menos 1 sobre t quadrado, né? Que dá menos t. Então esse cara aqui tende para zero e, portanto, esse aqui tende para zero também. Tá bom? Assim que justifica. O L'Hopital direto aí. Porque eu reduzi o problema a um problema de uma variável, né? L'Hopital em duas variáveis não existe. Você sabe calcular a derivada parcial já, em x e em y, mas um limite a duas variáveis não tem o que fazer, né? Por que eu vou derivar em relação a x o numerador e o denominador, ou por que não em y, ou por que não em x um, y no outro, vice-versa? Não tem uma regra de L'Hopital para funções a várias variáveis. Tá? Estou avisando isso por extenso aqui, explicitamente. Vou repetir, não existe L'Hopital para duas variáveis. Mas eu tenho certeza que na hora que eu for corrigir a prova vai aparecer, né? Então aí está avisado, eu vou poder
não vai ser bullying eu rir quando tiver isso escrito na minha frente. Não vou rabiscar a prova, não vou fazer nada, mas vou olhar com aquela carinha assim, eu avisei, né? Tá bom? O Nasser faz a pergunta aqui, professor, eu posso usar o caminho contrário dessa última afirmação? Qual última afirmação? Da continuidade, Nasser? Professor, não, porque assim, essa essa função não é diferenciável, então as derivadas parciais não são contínuas. Isso. O que é o contrário? A gente tem que tomar um cuidado aqui, né? Tem negação, contrário, contrapositiva. Qual é a frase que você quer saber se é verdade ou não? É que você escreveu assim, se a função se as derivadas parciais são contínuas, então f é diferenciável. Isso é um teorema. Isso. Então, mas aí você pode falar o contrário, tipo, que você fez para... Porque depois você falou assim, essa função, por exemplo, se a função é de classe 1, ela é diferenciável, mas se ela não é diferenciável, não quer dizer que ela... Isso. Não quer dizer que ela é de classe 1, tipo... Não sei, cara, eu me buguei nisso. Deu uma bugada? Tá bom. Eu também meio que buguei nessa parte, porque, tipo, teria como o senhor dar um exemplo em que a função é diferenciável, mas não é de classe 1? Tem na lista, né? Mas vamos lá. Ó, o teorema que a gente tem, para lembrar, né? Vamos dizer assim, f, vou escrever de um jeito bem porco aqui, né? F é C1, implica f é diferenciável. Tá? Provamos isso, não vou repetir a demonstração. Agora, o que do ponto de vista lógico é verdade, né? A equivalência é o contrário, né? Isso equivale a f não diferenciável implica que ela não é de classe 1. Beleza? Que foi o que a gente usou aqui, né? Como ela não era diferenciável, ela não pode ter as derivadas parciais contínuas. Então foi isso. Agora, exemplo de uma função que é diferenciável e não é de classe 1, né? Famoso. Pega f de xy igual a... Tudo a gente copia no cálculo, do cálculo 1, né? E faz virar duas variáveis. x2 mais y2 vezes seno de 1 sobre x2 mais y2. Isso aqui, obviamente, definido dessa forma fora da origem. E na origem, qual que é o valor que eu tenho que colocar para essa função ser contínua? Qual é o limite da expressão acima? Esse cara é limitado. Opa! Acho que bugou meu journal. Só um minuto. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Sempre acontece. Eu vou abrir de novo, só um minutinho. Ele vai perguntar se eu quero recuperar o arquivo. Restore file. Salvou. Eita. Agora sim. Vocês estão de volta com a lousa, né? Sim? Eu acho que sim. Então, a gente está vendo sim. Beleza. Então deixa eu deixar a tela que eu fiz aqui. Apertei o botão errado. Nossa, pareceu um negócio novo aqui. Até a coisa já está ali inédita. Assim. Muito bem. Dá um zoom bacana para caber na página. Devia caber na página. Bom. Lápis branco. Alguma coisa está meio tortinha aqui. Eu não sei bem o que está acontecendo. Deixa eu só voltar. Sumiu para o pessoal no vídeo ali. Deixa eu colocar a luzinha para eles também. Pronto. Agora deixa eu ver se eu consigo... acho que agora calibrou. Tá. Então vamos lá. Tava falando isso aqui, a função... Eu quero que ela seja diferenciável, né? Então, para ser diferenciável, ela tem que ser contínua. Então, por quê? Diferenciável implica contínua. E, portanto, não contínua implica não diferenciável. Tá? Então, a gente viu o exemplo de funções que são contínuas e não são diferenciáveis num ponto. Pensa qualquer superfície que tem um bico, né? Um cone, por exemplo. Essa aqui é uma função que é contínua na origem. O limite é zero e ela vale zero. E ela não é diferenciável, tem um bico lá, né? Você olha a derivada parcial em x, já não existe. Se a derivada parcial não existe, não pode ser diferenciável.
todas essas conexões, né? Então tá, aí quando você faz o xy tendendo para zero, esse cara aqui é limitado, esse vai para zero, então o limite, se eu quiser ir para frente aqui, o limite é zero, tá? Aí agora é o exercício, é calcular, ver que essa função é diferenciável. Quem é para fazer a gincana da diferenciabilidade? Bom, é contínua, passou. Tenho que ver se ela é diferenciável, e para ver que ela é diferenciável eu vou precisar do gradiente das derivadas parciais. Basta fazer a conta aqui, né? Limite vai ser o quê? Quando h vai para zero, de x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x ao quadrado, né? Ou h, perdão. E o que acontece quando h vai para zero? Esse cara é limitado, esse aqui vai para zero, então isso aqui é zero. E se você fizer a conta, eu juro para você que a derivada parcial em y vai ser a mesma coisa. Só trocar o x com y de lugar não vai mudar o valor, né? Então, beleza. Então, as duas derivadas parciais existem, vou em frente. Vamos olhar o limitão, né? O limitão, quando hk vai para zero, zero. Vai ser o f de hk, então é h2 mais k2 vezes seno de 1 sobre h2 mais k2. Tudo isso dividido, bom, menos f de 0, 0, que é 0, menos a primeira derivada parcial em x vezes h, 0, derivada parcial em y vezes k, 0. Então no numerador sobra só isso, e embaixo eu tinha a raiz de h2 mais k2. Aí você cancela aqui, né? Corta, corta, sobra um raiz em cima. Vai ficar a raiz de h2 mais k2 que tende para zero vezes esse seno que é limitado. Então esse limite é zero e, portanto, f é diferenciável em 0, 0. Tá bom? Muito bem. Agora vamos olhar se as derivadas, se ela é de classe C1. Para ela ser de classe C1, eu preciso fazer o quê? Derivadas parciais e ver se as derivadas parciais são funções contínuas, beleza? Eu vou ter que calcular as derivadas parciais na origem, que eu já fiz, e fora da origem, né? Vamos lá. F é de classe C1? Não sei. Então vamos calcular quem é del f del x num ponto xy qualquer. Aí você vai ter que derivar isso aqui, né? Em relação a x. Então vamos lá. Você vai ter x2 mais y2. Eu vou deixar aqui para a gente ter uma referência rápida, né? Então como é que se deriva isso em relação a x? Pensa que o y é constante, deriva a primeira em relação a x. Copia a segunda. Mais... copia esse e deriva esse. Quem que é a derivada desse? A derivada disso é cosseno da trolha vezes a derivada do de dentro. A derivada da de dentro vai ser o quê? É esse cara elevado a menos 1. Então vai dar 1 sobre x2 mais y2 elevado ao quadrado. Vai ter um sinal de menos, né? Que esse cara é elevado a menos 1, tomba o menos 1, aparece aqui. E multiplica pela derivada do de dentro. Então esse mais não tem, vai ficar menos... Aí esse cara, copia o primeiro, deriva o segundo, vai cancelar, né? Sobra um cara só embaixo. Então vai ficar menos 2x sobre x2 mais y2 vezes cosseno de 1 sobre x2 mais y2. Isso aqui fora da origem, né? Tá bom? Deixa eu fazer um negócio aqui. Vale isso. Quero ver quando eu voltar para a classe que não vai ter esses recursos de dar zoom, diminuir, como é que vai ser, né? XY diferente de 0, 0. E na origem a gente calculou na mão, né? Ela vale 0. Então pergunta, essa função é uma função contínua? Quanto vale o limite da del f del x, né? Para del f del x ser contínua, quando eu calcular o limite da expressão de cima
Quando x e y vão para zero, eu gostaria de obter como resposta o zero, né? Então, quem é limite quando x e y vai para 0, 0 de del f del x num ponto xy qualquer. Ou seja, se tende para 0, 0 não é 0, 0, então eu vou aplicar a fórmula de cima, né? Eu pergunto, será que esse limite existe? Né? Esse aqui é o ponto. Tá claro qual que é a coisa? Ó, aí vamos pensar um pouco, né, com um jeitinho. Se você pega, por exemplo, essa primeira parcela, tá ok, né? Quando x e y vão para zero, o seno é limitado e esse cara vai para zero. Então a primeira parcela vai para zero. Então eu já vou escrever aqui embaixo isso, tá? Então esse cara aqui, limitado, esse aqui vai para zero. Então essa parcelinha aqui tá ok, né? Essa aqui tende para zero. Agora a segunda, o que a gente faz? Se você pensar um pouquinho, você vai ver que o limite aí não existe, né? Você pode olhar em cima de qualquer curva. Olha, por exemplo, ao longo de duas curvas, ou da curva TT, né? Por exemplo. Se você pega esse pedaço, vamos fazer essa conta aqui, né? Então, estrela ao longo Por que eu estou pegando essa curva? Porque a gente já fez cálculo 1, né? E da onde que eu tirei esse exemplo? Lá acho que de uma lista de cálculo 1, se você tem essa função x² seno de 1 sobre x, ou essa aqui, né? X vezes seno de 1 sobre x é uma função que é contínua, mas não é derivável. X² vezes seno de 1 sobre x é uma função que é derivável, mas a primeira derivada não é contínua. Me inspirei nesse exemplo para olhar para esse aqui, né? Então, eu vou olhar a gama de t igual a tt, porque eu vou trocar tudo isso para uma variável só e fazer as contas, né? Para chegar na origem t igual a 0, vamos ver o que acontece. T tendendo a 0, né? Então eu vou ter a menos 2 sobre t sobre 2t² vezes cosseno de 1 sobre 2t². Né? O que dá isso aqui? Isso aqui é o limite de menos 1 sobre t vezes cosseno de 1 sobre 2t², quando t vai para 0. E aí, esse limite existe ou não? Fácil ver que não, né? Porque o cosseno fica oscilando e aí esse 1 sobre t vai tender para infinito, então essa coisa é uma função que tem um caráter que não vai convergir para nenhum ponto, né? Você pode fazer o gráfico dela se você quiser, ou ver rapidamente que isso aqui não existe, tá bom? Se quiser, faz uma mudança de variável, né? Chama 1 sobre t de x, e você poderia olhar limite, aí tem que olhar pela direita e pela esquerda, né? Vai olhar para mais ou menos infinito chama de menos 1 sobre t o cara e vai ficar x vezes cosseno de 1 sobre t ao quadrado vai ser x ao quadrado. Eu posso ignorar o menos, né? Sobre 2. E esse cara aqui é fácil ver que não existe, tá bom? Então, se esse limite não existe ao longo de uma curva, ele não existe como função de duas variáveis, e, portanto, del f del x não tem limite na origem. Então é pior do que só não ser zero. Não é que não é zero, ela nem existe o limite. E, portanto, se o limite não existe, ela não tem chance de ser contínua naquele ponto. E acabou.
nem preciso olhar a outra, né? O f del x não é contínuo em 0, 0. O que implica que f... Porque para ser contínuo, as duas derivadas parciais precisam ser contínuas, né? Se uma já estragou, nem olha a outra. Não é de classe C1 em 0, 0, tá? Isso é importante. Porque nos outros pontos ela é, né? Fora da origem, essa função aqui é uma função que tem uma cara feia, mas é contínua. Ela é produto, quociente e composta de funções todas deriváveis quantas vezes você quiser. Então, tá aí um exemplo de uma função que é derivável na origem, diferenciável na origem, mas que não é de classe C1 na origem, tá bom? Dúvida nisso? O professor, Oi. tô com duas dúvidas. Oba! Primeiro, na continuidade. Eu entendo como você calculou aquele limite lá, porque para ser contínua, né, o valor do limite no ponto tem que ser igual ao valor da função no ponto, certo? Isso, perfeito. E aí você tem algo que tende a zero, é algo limitado, então vai a zero. Mas eu não entendo por que naquele limite lá da página anterior, você não poderia, por exemplo, falar que seno de 1 sobre x ao quadrado mais y quadrado dividido por 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, isso seria o limite fundamental trigonométrico e aí daria 1, ou isso não existe? Não. Tem que tomar um cuidado, né? Você está pensando... Eu vou escrever aqui em cima, depois a gente apaga, né? Pensando em escrever uma coisa desse tipo, né? Ó. Troca lá o x2 por uma coisa assim, né? Certo? Pensa que... Só que... E aí você está olhando o t tendendo para zero, né? Só que quando o t tende para zero, o que está dentro do seno não vai para zero, vai para infinito. Lembra que o limite fundamental é seno de t sobre t quando o t vai para zero, né? Aqui, quando o t vai para zero, 1 sobre t não vai para zero. Então, você nem tem uma indeterminação aqui, na verdade, né? Você entendeu? Entendi. Eu preciso ter um quociente seno de alguma coisa sobre essa mesma coisa com essa coisa indo para zero. O professor não tenderia a zero também, já que como o seno é limitado entre 1 e menos 1 e 1 sobre seno seria a tendência infinita, mudaria. Isso aqui é zero. Esse aqui é zero. Por quê? Porque esse t que está dividindo, você passa ele para cá multiplicando, né? Aí fica um cara que vai para zero vezes um limitado. Que é a fórmula original, né? Esse vai para zero e esse aqui é limitado. Então tem que tomar cuidado de tentar fazer aparecer o limite fundamental aqui. Tem que ver para onde que o bicho está tendendo, né? Limite fundamental requer que o argumento na função seno vá para zero. Beleza, professor. Obrigado. Imagina. Aí a minha segunda dúvida, ela seria a respeito da... Quando você faz a função chavinha lá do del f del x, quando você quer achar para onde vai quando é na origem, né, 0, 0, aí você tem que fazer você achou esse zero aí pelo limite, né, de f de h, 0 menos f de 0, 0 sobre h, né? Aí deu zero, por isso que você colocou... Esse aqui? Zero. Isso. Sim, a gente calculou aqui atrás, né? Olha. Beleza. Eu preciso desse valor para testar a diferenciabilidade, né? O que quer dizer que a função é diferenciável? A função é diferenciável quando aquele limitão é zero. E no limitão aparece lá o del f del x e o del f del y no ponto. Então, se as derivadas parciais não existem, eu não tenho nem o direito de começar a escrever o limitão, né? Eu paro na terceira parcela do numerador. Então, o que eu vou pôr ali no lugar do del f del x de x0, y0 se ele não existe? Então, se a derivada parcial não existir, tchau, não é diferenciável. Então, eu calculei a derivada parcial em x, dei um Pelé aqui que em y é igual, mas é mesmo, é só se fazer a conta.
Tá? Então, aí, sabendo que as derivadas parciais na origem são zero, o limitão fica só esse pedaço aqui, porque todo o resto é o valor da função no ponto que eu disse que é zero, menos del f del x vezes h, menos del f del y vezes k. 0 vezes h, 0 vezes k. Então todo o rabicho do numerador não tem. Então fica só o f de hk menos um monte de zeros dividido por raiz de h2 mais k2. Tá? Então a gente obteve esse valor pela definição. Porque eu não posso aplicar essa fórmula no 0, 0, né? A função f original, ela é uma fórmula que não permite, eu não posso aplicar as regras de derivação, regra da cadeia aqui, porque a função 1 sobre x2 mais y2 nem está definida na origem, então não tem fórmula, não tem regra de derivação para aplicar no ponto 0, 0, fizemos pela definição, aí eu obtive o valor na origem pela definição. E dizer que essa função é contínua é dizer que esse carroção todo tende para o valor. E a gente viu que não. Então, del f del x não é contínuo. Quer ver? Eu vou tentar fazer o gráfico disso. Vamos ver se o computador não derrete, né? Acho que vocês estão vendo o GeoGebra aqui. Ela é uma função contínua, tá? Mas que tem plano tangente na origem, mas o que quer dizer que a função não é de classe C1? Que as derivadas parciais não são contínuas, e as derivadas parciais são os coeficientes do plano tangente. Então isso quer dizer que na origem eu tenho um plano tangente bonitinho, mas esse plano não varia suavemente de um ponto para o outro. Essa que é a ideia. A função é bem comportada, mas o seu plano tangente é selvagem. É isso que a gente quer dizer. Eu estou digitando a fórmula aqui, eu já vou pôr para o pessoal no vídeo. Era para ficar no denominador isso, né? Acho que eu vou precisar apelar aqui com parênteses. Tá vendo? Você vê que rapidamente essa função ela fica com uma cara de querer ser constante igual a 1, né? Por que isso? Porque quando x e y vão para infinito, é aquilo que a gente observou. Você tem um t vezes seno de 1 sobre t, com t indo para infinito. Aí vira o fundamental, né? Deixa eu colocar para o pessoal também no vídeo, né? O que está acontecendo é isso, né? Quando você tem a x2 mais y2 muito grande, pensa que é t vezes seno de 1 sobre t indo para infinito. Esse é o fundamental disfarçado, tá? E aí perto da origem tem aquele buraco ali, né? Mas ali você vê que a coisa fica um pouquinho complicada. Vamos ver se a gente consegue chegar perto. Olha lá, tá vendo? Você começa a ter um comportamento oscilatório meio maluco ali, né? Olha lá. Bom, agora sim, eu dei um zoom que tirou o plano z igual a 1 ali. Tá vendo que ela tem um comportamento bem oscilatório, como se fosse você jogou uma... Na verdade, é bem por aí mesmo, quando você joga uma pedrinha na superfície de um lago calmo e sereno, né? Aquelas ondinhas que ele forma. Com o tempo elas se estabilizam, fica constante igual a 1, e ali perto de onde você jogou a pedrinha ela tem todo esse caráter oscilatório, né? O plano tangente na origem existe, mas de um ponto para o outro esse plano tangente varia de maneira bem selvagem, né? Acho que com isso dá para entender bem o que está acontecendo ali, né? Eu acho que eu consigo tirar o plano z igual a 0, esse cinza. Aí você consegue ver, ele pintou de azul, ficou bom até porque fica com uma cara de marzinho mesmo, né? Superfície de um lago. Tá vendo? Ela tem esse caráter que é muito semelhante ao gráfico da função seno de 1 sobre x. X vezes seno de 1 sobre x em duas variáveis, né? Vamos olhar aqui no Desmos.
né, exatamente o mesmo tipo de comportamento. O pessoal brincava com a labirintite, né? Aqui, ó, tá vendo? É como se você tivesse essa mesma situação, só que você gira essa curva em torno do eixo y para obter aquela superfície que no infinito se aproxima de 1, tanto no mais quanto no menos infinito. Tá? Bem, pega esse gráfico e rotaciona ele em torno do eixo y, você vai obter exatamente essa superfície aqui, e o comportamento é totalmente análogo. Tá bom? Ficou claro? Ficou sim, professor. Obrigado. Beleza. Bom, em teoria a aula acabou, mas eu posso ficar mais uns minutinhos com vocês, se vocês quiserem perguntar mais algum exercício. Só avisar. O professor, Oi. eu lembro que teve um exercício que você fez da lista que, tipo, você provou que o limite não existia, mas você usou a parametrização das curvas de nível. Uhum. Aí eu fiquei meio em dúvida, porque eu queria saber quando que a gente pode usar esse artifício para provar que o limite não existe. Porque, sei lá, às vezes a gente vai chutando as parametrizações lá, 0 e t, t e t, t e 0. E vai sempre dando a mesma coisa, né? Então, o argumento para usar é o seguinte: você precisa ter curvas de nível diferentes que tendem a passar por aquele ponto. Tá? Então, por exemplo, aquele exemplo da lista, eu não sei se eu vou lembrar de cabeça, mas tinha uma coisa que era tipo x menos y ao cubo no denominador, né? Era uma coisa assim. Então, o que acontece? A gente mostrou que todas as curvas de nível tendiam a passar pela origem. Deixa eu ver se eu acho o exercício aqui, a gente já retoma ele concretamente, né? Senão fica... Aqui, deixa eu tentar... Era a lista 2, né? Se não me falha a memória. E a minha memória é a coisa que mais falha, né? Aqui. Lista 2. Opa, vamos ver. Tá, era essa mesmo. O exemplo concreto era esse: x vezes y, x3 menos y, né? Então vamos lá. O que acontece? Então, xy a x3 menos y. O que vai acontecer aqui, né? Primeira coisa para observar é o domínio da função. Ele é o plano todo menos o conjunto dos pontos onde y é igual a x3, né? Ou seja, a função está definida em todo o plano menos na curva cúbica clássica ali. E o que acontece? A gente tentou várias curvas e todas elas estavam dando certo do limite ser zero. As óbvias, né? Então, o que a gente fez? A gente chutou a coisa de curvas de nível. Então, o que era uma curva de nível nesse caso, né? Você vai ter xy sobre x3 menos y igual a uma constante. E aí isso me dava o quê? Xy igual a cx3 menos cy. Tentando isolar o y, a gente vai ter que y é igual a cx ao cubo sobre a x mais c. Tá? Se eu não errei conta, é isso aí. O que acontece? Se você pegar, quando o x tende para zero nessa coisa, né? Se o x tender para zero, pensa c diferente de zero, tá bom? Então, se o c for diferente de zero, se o x tende para zero, o y vai tender para zero também, né? Só fazer o limite aqui, ó. X vai para zero, o denominador tende para c e o numerador para zero. Então, as curvas de nível, elas tendem a passar, se aproximam do ponto 0, 0, que é o ponto de interesse do limite, né? Então, essa é a condição que você tem para garantir isso, né? Então, todas as curvas de nível, bom, c igual a zero também, né? Mas
essa minha análise nem precisa disso. Todas as curvas de nível não nulo tendem a se aproximar da origem. E aí o que acontece? A curva de nível 1, que é exatamente x3 sobre x mais 1, é um gráfico de uma função que quando x é 0, y é 0. Tá? Então ela se aproxima tanto quanto eu quiser da origem. C igual a 2 vai dar o quê? 2x3 sobre x mais 2. Quando x tende para 0, y também tende para 0. Quanto vale a função f em cima dessa curva? Se eu pego essa expressão e troco o y pelo que está escrito aqui, eu juro para você que se eu botar isso no lugar do y vai dar 1. Por quê? Porque essa curva descreve o conjunto dos pontos onde a função vale 1. Então, ao longo deste gráfico, no plano, a função tende para 1. Deixa eu voltar para a luzinha para o pessoal da gravação que eu não fiz isso, né? Aqui, pronto. Quando em cima dessa curva, a f é constante igual a 1. Então, ao longo dessa curva, o limite quando x e y vão para 0 é 1. Ao longo dessa curva, que também tende a passar pela origem, o limite da curva, da função em cima dessa curva é 2, porque ela é a curva de nível 2. Então, a condição para olhar para curvas de nível é pedir que duas curvas de nível tendam a passar pelo ponto onde você quer calcular o limite. Se a curva de nível não passa perto do ponto que você quer, não interessa, né? Eu quero calcular o limite no ponto 0, 0. Minha curva de nível passa longe disso. O que é longe, né? É não arbitrariamente perto, né? Então, a curva ela precisa tender para o ponto de interesse do limite. Então, eu vou olhar para a curva x2 mais y2 igual a 1 quando eu quero calcular o limite no 0, 0? Não. Por quê? Essa curva nem chega perto do zero. Se eu pegar x2 mais y2 igual a 10 elevado a menos 1000, uma circunferência de raio bem pequenininho. Não importa, porque ela ainda está longe da origem. Não precisa ser uma curva que tenda para a origem. Tá claro isso, Nasser? Tá sim, tá sim. Então, eu acho que a sua luz travou, mas não sei. Travou? É, tipo, tá estranho, tá com um fundo meio transparente, assim. Não, tá pronto. Não é que travou, não. É que isso é configuração do meu ambiente. É que eu gosto de deixar janelas que não estão em foco meio transparente, porque eu consigo ler ela e o que está atrás ao mesmo tempo. Né? Então, é coisa de doido. Não esquenta, não. Tá bom? Tá, tudo bem. Tá bom? Tá certo, agora já ficou normal. Tá? Então, o espírito dessa coisa de curvas de nível é esse, né? Eu vou tentar mostrar para vocês isso na lousa, né? Pega lá o décimos de novo. A gente tem... As nossas funções eram do tipo kx ao cubo sobre k mais x, né? Então, tá aqui. A gente pode... Isso. Você tá vendo, ó, a curva k igual a 1, ela tende a passar pela origem, e em cima dessa curva, a função f lá é constante igual a 1. Então, por esse caminho, a f tende a valer 1. Eu acho que ali tem sido k mais k embaixo. Opa, é. Aqui, agora sim. Por esse caminho, por essa curva, a função em cima dessa curva ela é constante igual a 1. Então, andando por ela na origem, o valor do limite é 1. Essa outra curva, qualquer uma dessas aqui, né? Todas. Tem umas estranhas aqui, né? Mas todas elas passam pela origem, tá vendo? Então, em cima dessa curva, a função é constante igual a 0,3. Então, se eu vou chegando perto do 0, 0, a função tende a valer 0,3. Em cima dessa outra curva, a função tende a valer menos 2,5. E assim vai. Tá bom? Então, para cada valor de k diferente, eu tenho sempre uma curva que tende a passar pela origem. Em cima dessa curva, a tua função a duas variáveis tem um valor diferente. Então, são curvas ao longo das quais o limite assume valores diferentes, ou seja, o limite não existe. Tá bom?
Tá certo, obrigado. Beleza, então. Voltei para a luzinha do pessoal do vídeo, vou voltar para a lousa para vocês. É isso, então vocês, sei lá, tem aula de álgebra linear começando agora. Tá bom? Tá tranquilo? Como é que vocês se sentem para a prova? Isso que é importante, né? Tudo certo. Tudo certo, agora aí sim, é só tirar 10 então. Tá? Não, me sinto ok, acho. É isso aí. Então se tá tudo certo, a prova não tá tranquila. Quer dizer, eu errei, eu ia dizer que a prova não tá difícil e que ela está tranquila. Ela tá bem tranquila, tá? Você não vai ter grandes dificuldades. É sentar lá e fazer, tá? A gente vai ter, como sempre, uma questão escrita valendo 3 pontos. Só que mudou um pouquinho, né? Antes você podia pegar ela logo que abriu às 7h30 da manhã e entregar no fim do prazo. Agora não. Ela é como as outras questões, começou, tem um tempo finito para entregar, tá? Então, todos os testes, cada um deles vai ter 1 hora de duração, dá e sobra. E a questão escrita também vai ter um tempo finito. Então, a hora que você abrir o enunciado da questão escrita, o tempo começa a correr e você tem... Não lembro quanto tempo a gente pôs, 2 ou 3 horas para entregar. Se você não entregar nesse tempo, ela fecha e você não pode subir mais. E aquela coisa, não adianta depois... mas não sei o que, não. É como era um teste, tá? Infelizmente a gente acabou precisando fazer isso, aconteceu coisa que não foi muito legal o semestre passado. E a gente é obrigado a tomar essas medidas desse jeito, tá bom? A prova inteira dura 3 dias, então... É uma coisa que eu vou levar para a equipe, tá? Mas a equipe majoritariamente se manifestou contra a prova durando 3 dias, justamente por conta dos incidentes do semestre passado. É uma pena. Eu posso levar para a equipe, mas em princípio ela vai ser das 7h30 da quarta até as 23h59 da quinta. Se for mudar, isso vai ser alterado nas instruções e beleza, tá? Vocês vão ver lá, o tempo vai estar certo lá, e isso a gente muda antes de começar, tá bom? Vou levar de novo a questão para a equipe, mas uma vez que já está decidido, eu acho meio difícil mudar. Beleza? Mas tá tranquilo, tá? 7 testes curtos, você senta lá, faz a conta e marca a resposta certa. Vai ter afirmações de verdadeiro ou falso, no mesmo espírito da atividade 3, então cuidado para marcar só as que são verdadeiras, porque se você assinalar uma falsa, quando ele pede as verdadeiras, essa falsa vai tirar nota, tá bom? Então se você marcar tudo, por exemplo, você vai tirar 0, né? Tá bom? Então toma cuidado com isso. E as outras questões estão bem tranquilas, a questão escrita também está bem tranquila, não foge nada do que a gente fez, tá bom? Beleza, gente, eu vou encerrar a gravação por aqui. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisinha, eu vou estar com o Zoom aberto por uns minutos aí, fica à vontade, tá? Para quem está no vídeo, então, boa prova na quarta, cuidem-se e tchau, tchau, gente. Valeu!